vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E eu espero que, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, vocês estejam aproveitando esse tempo que a gente está em pandemia, em isolamento, para buscar mais a Deus. É esse o propósito do nosso estudo até, né? Não é porque você assiste só para assistir, para, não levar falta na aula, não é isso não que a gente quer. A gente quer que você possa tá entendendo melhor um pouquinho quem é o seu Deus e que você possa estar entendendo que você precisa buscá-lo. Nós precisamos buscar o nosso Deus, ainda mais em momentos como esse, né? Eu quero te encorajar porque quando a gente olha para a história da igreja, grandes homens e mulheres de Deus tiveram experiências únicas com Deus justamente em momentos como esse que nós estamos passando, em momentos de dificuldade, de perseguição, de escassez, em momentos onde as coisas fugiram do controle. É uma ótima oportunidade para a gente colocar a nossa fé no lugar que ela deve estar, em primeiro lugar. Nós temos estudado até aqui os atributos de Deus, nós temos um caminho ainda pela frente, mas nós terminamos na semana passada os atributos incomunicáveis de Deus. Você acompanhou todos? Se você perdeu algum, volta lá. A gente falou sobre independência, imutabilidade, eternidade, onipresença e unidade. Nós falamos sobre esses 5 atributos que são únicos de Deus. E hoje nós vamos começar a falar sobre aqueles atributos da categoria dos comunicáveis, que são aqueles atributos que em alguma medida nós temos, que são comunicados conosco, e nesses atributos Deus é revelado a nós por meio do nosso relacionamento com Ele. Então é muito importante que a gente entenda eles porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Eles vão nos ajudar nesse relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre um dos atributos comunicáveis que descrevem o ser de Deus. E esse atributo é o atributo de espiritualidade. Quando a gente pensa em Deus, a gente pode se perguntar do que Deus é feito? Já se fez essa pergunta? E a gente cristão dificilmente vai dizer, por exemplo, que Deus é feito de carne e osso, né? Mas se alguém te perguntar o que é Deus? Deus é formado de quê? Ele é feito de quê? O que você responderia? Deus é uma energia cósmica, como alguns acreditam? Bem, a Bíblia nos fala que Deus é espírito. Nós temos essa informação lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, naquele trecho onde Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, que é bem conhecido. Entre muitas coisas naquele encontro, em determinado momento, a mulher samaritana pergunta para Jesus qual é o lugar certo para adorar a Deus, porque existia aquela rixa entre os judeus e os samaritanos, e cada um tinha o seu lugar de adorar a Deus, e ela pergunta, então, qual que é o lugar que a gente deve adorar a Deus? E Jesus, então, vem quebrar essa ideia de que tem um lugar. E Deus fala o quê? Você lembra do versículo? Ele fala que Deus é espírito e que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos pensar em Deus como espírito, sem dimensões, sem um corpo. Nós não temos informações que nos permitam criar uma forma para Deus, por exemplo. A Bíblia não nos dá essa possibilidade. Por isso, quando existe essa tentativa de colocar Deus em uma forma, isso acaba gerando idolatria. E nós vemos isso acontecendo muitas vezes no Antigo Testamento. Quando a gente olha o povo de Israel tentando transformar Deus em algo palpável, o que acontece? Aí eles constroem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. E essa tentativa é constante durante a caminhada do povo de Israel. E é muito constante nos povos pagãos que a gente vê ali, né, que o povo de Israel acaba se misturando e tudo mais. E a gente falou um pouquinho semana passada, lembra sobre a unidade de Deus, que a gente não pode dividir Deus, né, numa divindade que é responsável pela fertilidade, a outra que é responsável pela prosperidade. Não, que Deus é um só e que a gente adora um único Deus, que é responsável por todas as áreas da nossa vida. Pois é, só que isso nem sempre é assim, né? As pessoas tendem a dividir Deus e quando não dividem Deus, querem definir Deus como algo, querem dar uma forma para Deus. Então, as pessoas falam de Deus como se fosse algo solto, ao acaso. Deus existe, mas sei lá, ele não tem nada a ver com a gente. Ou ele só criou o mundo e tá todo mundo aí por si agora, né? Que todo mundo que se vire. Ou algumas pessoas ainda acham que Deus é uma energia, outras falam que é uma soma de várias energias. Há pessoas que acreditam que Deus, então, é a natureza, então, junta a energia da água com a energia do elemento terra e forma Deus, né? E o que são essas tentativas? Nossa forma de tentar colocar Deus em algo que a gente possa tocar ou conhecer plenamente. E isso denuncia a nossa dificuldade em entender que, no que se trata do conhecimento sobre Deus, a gente sempre vai ter uma limitação. Nós podemos até ter símbolos
e coisas que falem sobre a nossa fé, como por exemplo a cruz, ou nós temos os símbolos da ceia, né, o pão e o vinho, essas coisas são importantes. O que a gente não pode é dizer que essas coisas têm poder e por si só elas são capazes para evitar que algum mal venha até nós, ou coisas assim aconteçam. Então a gente não pode, tem que tomar cuidado, para sem querer não acabar criando um Deus para a gente pela nossa falta de aceitação de que Deus é espírito, que a gente não tem como transformar ele em uma forma que caiba melhor na nossa concepção. A Bíblia nos fala que Deus não é uma energia, nem é um vapor ou qualquer outro elemento da criação parecido. Deus é algo totalmente diferente. E o cuidado que a gente precisa ter quando a gente tem essa informação é que por Deus ser algo tão além da nossa compreensão e tão diferente, a nossa tendência é transformar Deus em algo menos real. Sem querer, a gente acaba criando incredulidades e por mais que a gente fale que acredita em Deus e tudo mais, a nossa vida nem sempre demonstra isso. Deus acaba se tornando algo que a gente acredita, mas como a gente não sabe muito, a gente não se apega, não se torna algo muito pessoal para nós. E muitas religiões falam de Deus, mas o cristianismo fala pra gente de um Deus pessoal, de um Deus que nos ama, de um Deus que é nosso Pai. E a gente tem que se apegar a essas verdades. Apesar de ser Deus como espírito ser algo único, o mesmo versículo de João nos fala outra coisa. Ele nos fala que eu e você temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então ele fala que Deus é espírito e que os seus adoradores, ou seja, nós, temos que adorar esse Deus em espírito e em verdade. Ou seja, há uma natureza espiritual em mim, em você, em todo ser humano, que foi dado pra gente para que a gente possa se relacionar com Deus. E daí a gente deve se perguntar: eu adoro a Deus em espírito e em verdade? O que seria isso, adorar a Deus em espírito? A tal espiritualidade que a gente fala tanto, o que é a nossa espiritualidade? Nossa espiritualidade é justamente essa parte de nós que vai se relacionar com Deus, que vai compreender a fé, que vai. Os olhos da fé que a gente tanto fala, né? São a nossa forma de entender que nós não temos só esse mundo palpável que está real aos nossos olhos aqui. Não, existe um mundo espiritual e nós fazemos parte dele. A Bíblia fala muito, por exemplo, sobre o coração humano. E na Bíblia, o coração é colocado como o cerne do ser humano. Nós temos uma natureza espiritual, mas ela muitas vezes não é real para nós porque ela não é acessada ou porque ela fica adormecida. E por que ela é adormecida? Porque nós às vezes temos um excesso de apego ao mundo visível, ao mundo material. Então, por exemplo, a garrafa de água para mim é real, ela está aqui, ela serve para quando eu tiver sede. Mas eu não tenho a mesma percepção de Deus que está aqui do meu lado muitas vezes. Por quê? Porque eu não posso vê-lo, então, para mim, a garrafa de água às vezes está mais real do que Deus. E não deveria ser assim. Deus deveria ser tão real para nós como qualquer outra coisa que nós estamos vendo ou tocando no nosso dia a dia. A nossa adoração, ela pode ser mecânica. Muitas vezes a nossa adoração não é em espírito e em verdade. A nossa adoração ela é externa, ela é apenas uma coisa religiosa. Se trata de ritos, se trata de coisas externas. Mas, dependendo da nossa falta de apego e de relacionamento com Deus, a gente acaba se desapegando da realidade espiritual e Deus se torna um detalhe no nosso dia a dia. E a gente tende, então, a não se relacionar com Deus e automaticamente Deus se torna algo menos real para nós. E o que é real, então, se torna real é o nosso dia a dia. É por isso que a gente às vezes fica tão desesperado, é por isso que algumas coisas causam ansiedade na gente, ou preocupações desnecessárias. Porque a gente vê as coisas reais como as coisas palpáveis, as coisas que estão no noticiário, como coisas mais reais do que o nosso Deus. E não deveria ser assim. Tozer tem um livro muito bom que eu gosto bastante, eu até indico que você, se puder, tenha ou leia, né? Que se chama A Procura de Deus. É um livro pequenininho, poucas sentadas você lê, mas ele é um livro que fala muito sobre a nossa dificuldade, muitas vezes, de encontrar Deus. Nós falamos muito de Deus, mas será que a gente está conseguindo se relacionar com Deus? Será que a gente entende, está tendo experiências com esse Deus? E ele fala que a procura de Deus, essa nossa procura de Deus, muitas vezes, a gente tende a ver o mundo espiritual como algo só para o futuro. Quando a gente morrer, a gente vai ter um mundo espiritual.
E não é verdade. Quando nós vemos na Bíblia que o reino já está aqui, eu e você fomos salvos por Cristo, nós já fazemos parte desse reino, nós já fazemos parte desse mundo espiritual. A Bíblia está cheia de passagens que nos falam sobre o mundo espiritual que está ao nosso redor, de Deus, o quanto Ele trabalha na nossa vida, tudo isso é o reino, é o mundo espiritual. Mas a gente amortece isso e não se dá conta dessas coisas muitas vezes. Por quê? A nossa percepção desse mundo vai depender, Tozer fala, da nossa sensibilidade. Ou seja, a gente precisa aperfeiçoar os nossos sentidos espirituais. Da mesma forma como a gente percebe o mundo que está ao nosso redor pelo toque, pelo cheiro, pelo que a gente escuta, Deus também é assim. A gente vai começar a sentir Deus, a ouvir Deus, mas a gente precisa entender que nós precisamos acessar, que nós precisamos levar a sério a nossa vida espiritual. E lá pelas tantas ele fala o seguinte, ele fala assim: quando passarmos a concentrar a nossa vida em Deus, as coisas do Espírito vão começar a tomar forma perante os olhos da nossa alma. Quando a gente começar a concentrar a nossa vida em Deus, não no noticiário, não no que está acontecendo aqui agora, no que a gente está conseguindo tocar, não. Quando a gente concentrar a nossa vida em Deus. E ele continua. A obediência à palavra de Deus é o que traz ao mundo, ao nosso íntimo, a revelação da divindade. Isso nos concede uma aguda percepção que nos capacita a ver a Deus como Ele próprio prometeu aos limpos de coração. Uma nova consciência de Deus tomará conta de nós e começaremos a provar e ouvir e sentir no íntimo o Deus que é a nossa vida e o nosso tudo. Então, contemplaremos o resplendor constante da luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O que Tozer está falando pra gente é que quando a gente começar a concentrar nossa vida em Deus, como entender que Deus é algo tão real quanto qualquer outra coisa que a gente toca aqui. E quando a gente começar a obedecer a palavra de Deus e colocar ela como verdade na nossa vida, então a gente vai conseguir ouvir Deus, provar Deus, entender que Ele realmente é a nossa vida, que Ele é o nosso tudo. E ele termina dizendo o seguinte: à medida que for aumentando a nossa capacidade espiritual, vou repetir, à medida que for aumentando a nossa capacidade espiritual, Deus se tornará o nosso tudo, e a sua presença será a glória e o maior desejo da nossa vida. Será que Deus é a nossa glória e o maior desejo da nossa vida? Isso vai depender da nossa busca. Que Deus te abençoe nessa semana e eu espero que durante essa semana a gente possa estar aflorando os nossos sentidos espirituais. Que a gente consiga tornar Deus algo tão real pra gente quanto as notícias, quanto as dificuldades, quanto o sofrimento. Que Deus seja algo real na nossa vida, que a gente possa usufruir disso, dessa paternidade, desse amor, desse Deus que se relaciona conosco. A gente se vê na próxima semana.